Senhoras e senhores, é com muita honra que nós damos início a mais uma temporada do Bicast. Nós tivemos uma pausa aí do Bicast por problemas técnicos, né? Tivemos um filho no meio do rolê, né? Mas voltamos aí com tudo agora para mais uma temporada com muitas entrevistas bacanas, muitas sacadas para você aplicar na tua vida pessoal, nos teus negócios. Naturalmente que agora nessa temporada a gente tá com uma pimenta maior aí, não é sobre negócios, é sobre histórias por trás de negócios. Então a gente vai começar com essa tônica em todos os episódios do Bicast dessa temporada, e você é o nosso convidado de gala. Então, se você está assistindo na sua televisão, no seu computador, já, por gentileza, se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio, e com certeza vai mudar a sua realidade depois de você escutar as histórias que nós estamos trazendo aqui nessa temporada, tá certo? Então não esquece de se inscrever, não custa nada para você, para nós, essa mensagem, esse conteúdo educativo é distribuído para mais pessoas. E hoje nós estamos aqui com nada mais, nada menos que Carlos. Esse camarada tem uma história bruta por trás do negócio dele, né? E ele vai ter a oportunidade hoje de falar um pouco com a gente. Ele tá à frente de uma empresa que ele também vai falar aqui na nossa cidade, e vai falar sobre a história um pouco dessa empresa também, e qual que é a história grandiosa por trás disso. Então, seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pelas palavras aí. E vamos contar a história, né? Que faça um pouquinho da minha história, que se tocar algumas pessoas aí, eu já vou estar feliz. Muito bem, com certeza, com certeza. Já conhecendo de antemão, é uma história impressionante, e vocês vão, com certeza, admirar essa pessoa depois da jornada que ele passou. Inclusive, é interessante lembrar que, possivelmente nesse ano, ou no mais tardar no ano que vem, essa história também será publicada em livro, né? Com certeza, com certeza. Vamos ter um livro de coautoria aí, né? Onde eu vou ter o meu capítulo, onde eu vou explicar um pouquinho da minha história, né? É um deguste, né? É um princípio de um projeto meu de escrever um livro inteiro só meu, contando com mais detalhes, tudo. Mas para dar aí um pinguinho aí, acredito que até o final do ano, no máximo até o meio do ano que vem, já deve estar com o livro sendo publicado aí. Muito legal. Então bora pro episódio aí. Fala um pouco para nós, você tem quantos anos hoje? Tenho 37 anos hoje, né? Sou aqui de Botucatu mesmo. E voltei para a cidade recentemente, o ano passado. Legal. E como é que o empreendedorismo, o pernilonguinho, a abelhinha do empreendedorismo te picou aí? Que hora que você... e como foi essa chegada sua no empreendedorismo? Porque, teoricamente, a gente já sabe aqui no Bicast, quem frequenta aqui os nossos episódios aqui, assiste, a gente já sabe que empreender não é necessariamente ter empresa, né? É se empoderar ali das suas maiores capacidades, habilidades, para resolver problemas difíceis dos outros, né? Quando você resolve o seu... não é empreendedorismo, teoricamente, né? Quando você empreende no dos outros, é o empreendedorismo, né? Sim, então, como é que isso começou pra você aí? Bom, hoje eu vejo que começou lá em 2012. Eu tinha uma namorada, né? Eu morava em Araraquara. E ela adoeceu. A gente descobriu um câncer no cérebro, né? E a partir daquele momento, eu vivia ali para resolver aquele problema dela. Obviamente não tinha como eu resolver o problema, né? Mas resolvia vários problemas diários. Como deixar ela mais feliz, como deixar ela sem dor, né? Para tentar tirar um pouco a dor dela. E isso foi perdurando, né? A gente conviveu com essa doença por 12 anos, até ela veio a falecer, né? No meio desses 12 anos a gente acabou viajando, curtindo a vida, casamos, tivemos um filho. Aí em 2023 o tumor voltou e em 2024 ela veio a falecer. Aí eu me peguei em Araraquara com meu filho de 2 anos, sem saber o que fazer. Poxa vida, ali a Carol era a minha vida. E aí eu resolvi voltar para Botucatu. Voltei para cá o ano passado, em 2025, e aí assumi o Sodinha. O Sodinha meio que caiu de paraquedas no meu colo. E como eu já tinha essa de resolver problemas, o Sodinha, ele estava meio caído, eu falo que ele estava na UTI, né? E eu abracei a oportunidade e estou levantando ele cada vez mais. Legal. Então aí só para vocês entenderem, né? O Carlos está à frente do Sodinha. O Sodinha é muito conhecido aqui na nossa região. É uma lanchonete bem famosa, 47 anos, né? 47 anos esse ano. 47 anos esse ano ela faz, e aí no meio dessa história que vocês estão escutando ele falar aqui, vocês vão entender um pouquinho porque que caiu no colo dele, né? Ele acabou recebendo essa proposta de empreender no Sodinha, e aí continua a jornada, né? Então só para quem não segue o Sodinha aí, ó, Sodinha Lanches, aliás, né? Um dos melhores lanches aí da nossa cidade, né? Então super recomendamos também aqui, né? Com não certeza. Tem tela aqui de patrocínio aqui de merchan, mas, que não é o nosso objetivo, mas já fica um merchan aqui. Sodinha Lanches realmente é incrível. Lanches, assim, maravilhosos, com muitos detalhes, né? Nas embalagens eles escrevem uma mensagem para as pessoas com muito carinho, né? O Sodinha tem uma questão afetiva aí muito grande com o público, né, da cidade. Com certeza, né? Como é a lanchonete mais antiga da cidade, né? A gente serve aquele lanche tradicional, o x-salada, o x-bacon, o x-tudo, só que feito de uma maneira com a melhor qualidade possível, os melhores ingredientes, o lanche sequinho, não é aquele lanche todo engordurado, não. Aquele lanche que serve ali para
para saciar a sua fome da melhor maneira possível. E eu sempre tento trazer a memória afetiva, né, para os botucatuenses. E uma lembrança, uma mensagem, um conforto para a pessoa, tanto que vai comer lá com a gente, né, que tem um atendimento ali exclusivo nosso, quanto aqueles que também pedem o delivery em casa, né, que também merecem ter o mesmo atendimento, o mesmo conforto, ainda mais na casa deles. Maravilha. Tem um primeiro detalhe aí do que você falou, que eu acho que é bem impactante aí na história, né? A sua namorada na ocasião, né, que depois virou sua esposa, vocês descobriram o câncer quando estava no namoro. Estávamos no namoro. Eu conheci ela em 2009 e ela descobriu o câncer em 2012. Legal. Inclusive foi depois de uma festa de aniversário minha aqui na cidade. Estávamos aqui na cidade, foi depois da festa de aniversário na casa dos meus pais, que ela teve convulsões e tal, levamos para a Unesp foi o lugar da primeira cirurgia dela aqui em Botucatu, e aí nesse momento ela descobriu o câncer. A gente só namorava também. Caramba. E aí, me diz uma coisa, a partir do momento que você descobre no namoro, né? O que começou a passar na sua cabeça ali? Porque isso sim é um problema, né? Então a gente só tem problema enquanto a gente não tem uma doença, Enquanto né? a gente não tem uma doença. A gente costuma ouvir os mais antigos dizerem isso e é a mais pura verdade, né? Depois que você tem uma doença, você não tem mais nenhum outro problema, né? Não, tudo que você tem no dia a dia é operação. O seu problema é o que está ali. É o que está na cama do hospital, é o que está na maca, é aquilo que você não tem como resolver. É o que você tem que lidar, absorver e seguir em frente. O que eu posso fazer para deixar minha vida, a vida dela um pouco melhor. E foi isso que a gente fez. E como que depois, posteriormente, vocês casaram, né? Sim, E aí, casamos em 2015. quanto tempo casados com o câncer, aí nessas indas e vindas do câncer aí? Foi 9 anos de casado. Foram quase 16 anos juntos, sendo 9 anos de casado. Tá, Nós completaríamos 10 anos em 2024, em novembro, e ela faleceu em setembro. entendi. E como que essa história, que é bem impactante, né? Quando se trata de um câncer, a gente sabe que gera muitos transtornos, né? Como que essa história, você acredita que ela tenha impactado em você enquanto homem e posteriormente em você enquanto empreendedor? Porque você teve que cuidar do seu filho, né? Não é comum. A gente geralmente vê o contrário, né? A mulher tem muito mais habilidade de cuidar de uma criança do que o homem, né? Mas não é comum, mas aconteceu e você tirou isso de letra, né? Seu filho é super saudável, né? Graças a Deus. Uma criança espetacular também. Então, como que essa história, essa dor que você passou, que a gente pode falar assim, você sentiu que te forjou como homem, como ser humano, como empreendedor? Olha, na época, quando ela teve, você perguntou o que eu pensei, o que passou na minha cabeça. Para mim, se eu falar para você que eu lembro exatamente o que passou na minha cabeça, eu vou estar mentindo, que eu não lembro. Eu já amava ela, apesar de sermos namorados, né? Já amava ela. E eu vi aquilo como um problema mesmo. Beleza. Qual que é a diferença? Claro, pegando as diversas proporções de gravidade, né? Mas para mim era uma doença como se fosse uma gripe. Ela tá com gripe e tal, tá com câncer, mas pô, beleza, o que a gente pode fazer? Estive junto com ela durante todas as cirurgias, foram 3 no total, todo o tratamento. É até engraçado que algumas pessoas, até da família dela, vinham me parabenizar. Poxa, ó, parabéns pela sua atitude, obrigado. Mas, poxa, gente, eu não tô fazendo nada demais. Ela é minha parceira, eu tenho que ficar com ela. Como eu falei, se ela tivesse com uma gripe, eu estaria ali com ela, não iria parar, não ia terminar o namoro. Então você conduziu sua mente para pensar que realmente é uma doença como outra qualquer. Como outra qualquer. Entendi. E em 2012 ela fez a primeira cirurgia, em 2013 a segunda e praticamente tirou tudo. Aí em 2015, quando ela já estava praticamente 100%, foi quando a gente resolveu casar. Aí viajamos, passamos o nosso lua de mel fora do país, fizemos tudo que a gente conseguiu, que esteve ao nosso alcance, a gente conseguiu fazer. Até com o filho também, né? Inclusive a gente descobriu a gravidez do Thomas quando o tumor voltou. Foi meio que junto. Foi uma surpresa, não foi nem com teste de gravidez. Foi porque ela... Foi fazer um exame. Do nada ela começou a convulsionar, nós já estávamos tentando engravidar. Do nada ela começou a convulsionar de novo, fazia anos que ela não convulsionava nada. Levamos no médico, aí até depois quando baixou a poeira, a gente até... Poxa, vamos segurar um pouco agora na ideia de ter filho, né? Porque voltou isso daí. Mas aí ela estava grávida. Nesse momento, acho que o tumor estava começando a querer voltar, não detectava nem nos exames ainda. Aí, 1 ano e meio depois, aí foi que voltou. Então, eu acho que isso me moldou como homem. Hoje eu vejo que eu não vacilei na situação, eu meio que fiz o meu papel. Eu fiquei do lado dela, eu apoiei ela, independente do que estava acontecendo. Foram anos difíceis, não foram fáceis, mas ver a pessoa ali passar por procedimentos dolorosos e você ali sem poder fazer nada, no máximo é tentar fazer uma gracinha para arrancar uma risada. Então, acho que isso me forjou como homem, de não cair fora da luta, sabe? Continuar. Legal. E quando veio o meu filho, aí me terminou de moldar, porque daí eu vi você falou que não é comum, e realmente não é comum os homens cuidarem dos filhos. Só que é um problema da nossa sociedade, porque, poxa, o peso tá de 50 a 50. É verdade. Meio a meio. Não, é normal até quando eu disse essa frase, né? Até
para ficar bem entendida, né, pro Sim. público, né? A gente geralmente, quando vê o homem cuidando de uma criança, provavelmente diferente. separou, e aí ele tá naquele período que é os 15 dias 15 dele, ou a dias, semana dele, né? Agora, é meio chocante, né? A mulher faleceu e o homem toca. E ele tinha quantos anos? 2 anos. 2 É anos. que normalmente eu vejo hoje que como se o homem tá sozinho, ele vai para algum lugar, ou vai para mãe, ou vai para sogra, ou vai para alguma Tá. tia. Só que eu não quis. Eu acho que eu fiquei um período lá em Araraquara, depois que ela faleceu, eu fiquei acho que uns 5 meses lá ainda, só eu e ele. Só que eu já acompanhava o Thomas desde a gravidez. Então, desde a gravidez, eu fazia tudo ali. Quando ele nasceu, eu que dei o primeiro banho nele. Então, eu só não dei de amamentar. De resto, Tá. fiz tudo. Então, eu já estava acostumado, já estava ali. E hoje eu vejo isso que me moldou como pai também. Então, hoje ele é muito ligado a mim. E eu sou muito grato a isso, porque eu quero ele muito perto de Sim, mim. sim. Né? Baita Então, privilégio, né? com Geralmente o certeza. pessoal fala que o menino fica mais apegado à mãe, né? Mãe, né? E de fato né? A gente percebe isso mesmo. Então você teve um baita de um privilégio aí dele ser apegado Sim. a você, né? Naturalmente que numa situação trágica, né? Mas que teve um desfecho feliz, Sim, com certeza. porque a criança tá no meio de tudo isso, né? E ela precisava receber estrutura, né? Estrutura, E com que certeza. bom que você era um cara consciente, né? Com Porque não é certeza. pra todo mundo pensar, de fato, tem que fazer o meu papel, né? Eu achei muito interessante quando você traz essa leitura de eu identifiquei e procurei trabalhar na minha mente que era como se fosse uma doença normal, como qualquer outra doença. outra. Porque se coloca na cabeça, putz, é um câncer, meu Deus, ela vai morrer, poderia acontecer de você desanimar, Sim, né? com certeza. Na época, a gravidade do câncer dela era uma estimativa de vida de 5 anos, mesmo depois da cirurgia e dos Tá. tratamentos. E ficamos 12 anos ainda. Desses 12 anos, 10 anos praticamente com ela não tendo nada. Então, curtimos bem, sabe? Ela teve teve o parto normal, que é o jeito que ela queria. Então, o Thomas veio como parto normal, teve a gravidez tranquila. Bom, tranquila entre aspas, porque ela, durante a gravidez inteira ela teve espasmos, né? Que são convulsões parciais, né? Tá. Não foi fácil, eu fiquei de home office praticamente a gravidez inteira e o primeiro ano do Thomas também fiquei muito em casa, trabalhando de casa. Na época o meu trabalho me permitia isso. Então eu acompanhei de perto. Mas é aquela coisa, se eu tratasse como uma doença que é incurável, eu ia viver ali só aqueles 5 anos, possivelmente, Sim, ou sim, menos. sim. Então o que a gente tem para fazer? Vamos tentar o máximo e é isso que a gente fez. E como é que você sente que toda essa leitura aí do que aconteceu, da tua postura e tal, hoje reverbera dentro da tua empresa? Na Hoje hora de liderar ali as pessoas, né? é bem mais fácil de tomar a decisão de quando um problema acontece, e problemas acontecem diariamente. Então, hoje eu percebo que eu não travo no meio de um problema. Acontece alguma coisa lá, eu sei que não é um problema. O problema é aquilo que eu deixei para trás lá. Então, hoje é a operação. O problema é se meu filho adoecesse, se eu adoecesse, se minha atual esposa adoecesse também. Então, esse é um problema. Agora, o que está ali é o operacional. Então, eu não vou travar, não vou me desesperar. Então, é muito mais fácil de eu operar, liderar, porque eu já passei por muita coisa. Então, as pessoas que estão ali reclamando, é mais fácil de eu aconselhar, gente, mas peraí, o que está acontecendo? Tô com um problema assim? Vamos ver por esse lado. Então, é mais fácil de eu liderar a equipe assim, dessa forma. E você já chegou um dia a ter uma reunião com todos assim, contar a sua história? Como que foi isso aí? Ainda não, com todo mundo junto ainda não. Só, Talvez tenham pessoas que não conhecem a sua história. sim, principalmente agora novo, né? A gente está readequando a equipe, né? Então, estamos agregando mais pessoas para a equipe, principalmente por conta da reforma, né? Que daqui a pouco a gente comenta. Então tem gente que ainda não sabe da minha história. E hoje eu não penso tanto isso, mas logo quando aconteceu, eu ficava meio assim de falar para as pessoas logo de cara, porque é um choque, sabe? Você está conversando, você vê o semblante da pessoa muda quando você fala, quando conta um pouco da história. E eu, graças a Deus, eu passei por isso, tive minha fase de luto, já passou, tudo com acompanhamento, né? Psicólogo, tal, terapia. Então não tem problema nenhum em falar disso. Mas eu falava com as pessoas e as pessoas mudavam o semblante. Eu me sentia desagradável porque eu acreditava que a pessoa estava se sentindo meio... Entendi. Aí então eu parava de falar. Mas hoje eu não sinto tanto, não. Hoje, se a pessoa perguntar, eu vou falar. Mas também, se não perguntar, também... Maravilha, maravilha. Mas com a equipe, assim, a gente está reestruturando a equipe e eu pretendo, assim, depois reunir todo mundo, contar a história do Sodinha, né? Desde antes de eu chegar, e como que eu fiz para chegar e aonde eu quero que ela chegue. Exatamente para a gente poder caminhar junto na mesma visão, né? No mesmo objetivo. Perfeito. E como que é essa história que você fala que caiu no seu colo, aí pra gente poder entender um pouquinho do Sodinha aí? Bom, vamos lá. Eu trabalhava lá em Gavião Peixoto, na verdade, né? Uma cidadezinha próxima a Araraquara. Fazia 11 anos que eu era gerente de logística. Eu trabalhava numa empresa aqui de Botucatu mesmo, a Fênix Transportes. Aí quando aconteceu, quando a minha esposa faleceu, apesar de eu querer ficar lá em Araraquara, eu estava dando conta, mas eu estava sentindo que o meu filho precisava um pouco mais de estrutura familiar. Aí eu resolvi voltar para Botucatu para ficar mais perto dos meus pais. Tá, nesse período você, vinha só de final de semana? Só de final de semana. Tá. Aí, ou meus pais iam para lá também de final de semana.
Aí, beleza. Aí eu cheguei pro Geraldo e falei, Geraldo, o dono da Fênix, falei, eu preciso voltar pra Botucatu, tomei essa decisão, eu tô abrindo mão eu tinha um cargo de gerência lá, tô abrindo mão de lá, eu pego o que você me passar aqui, o que você mandar eu fazer, eu tô fazendo aqui. Ele me autorizou, falou, não, deixa alguém lá no seu lugar, venha pra cá, a gente vai ver a sua expertise, vou ver onde você vai se encaixar melhor aqui na empresa e eu coloco você. Então, perfeito, maravilha. Aí, nesse meio tempo, ele tava ofertaram pra ele o Sodinha, o antigo dono é amigo do Geraldo, e tava passando por dificuldades e queria vender. A esposa dele também tava doente, e o Geraldo tava querendo comprar, só que ele não queria deixar o Sodinha acabar, porque ele mesmo ia lá comer os lanches. Tá. Ele já ia lá. Ele já ia, já era cliente entendi. lá. Ele me ofereceu, ele me chamou pra uma reunião, eu já estava aqui em Botucatu, e me propôs, eu estou para comprar o Sodinha, vou comprar o prédio tudo lá com o negócio. E eu não quero que feche. Você aceita? Se eu te der o negócio, você aceita tocar? Eu falei, poxa vida, como não? Sempre quis ter um negócio, uma empresa no ramo de alimentação. Só que era um sonho, né? Um sonho meio longe. Ele só me deu uns 10 anos aí de antecipação. Aí eu topei. Aí eu nem vim trabalhar na Fênix aqui, já vim direto pro Sodinha. Então hoje o prédio é dele e o negócio é meu e eu tô tocando lá. Entendi. E a que você atribui que você tenha recebido esse presente? Olha, primeiro... Nunca te perguntei isso, né? Nunca me perguntou isso. O Geraldo é uma baita de uma pessoa, ele tem um coração que não cabe no peito dele. Então esse é o primeiro, eu acho que ele enxerga nas pessoas ali o jeito que pode ajudar. E isso é fantástico, é uma coisa que não tem como nem você ensinar, acho que é dele. Uhum. Atribuo a Deus também, que eu acho que é uma recompensa, entre aspas, por todo o trabalho duro que eu tive, porque nesses últimos 12 anos, né, que eu tomei conta da minha esposa, claro, também teve vários momentos bons, né, teve momentos de eu me desenvolver, nesse ano eu me formei, viajei também, me especializei, mas a vida voltava ainda por causa dela, então eu meio que me travava um pouco ali para poder ficar com ela. Então acho que Deus falou assim, bom, acho que já fez um trabalho legal, então vou te recompensar aí. Uhum. E é isso, eu acho que quando eu me decidi, quando eu me abri para mudanças, as mudanças vieram. E veio a rodo, né? Eu mudei de casa, mudei de cidade, mudei de emprego, mudei de rotina, mudei de tudo. Então acho que é isso, acho que é o bom trabalho que eu sempre fiz também, né? Também sempre fui uma pessoa que, 11 anos que eu estava na Fênix, vestia a camisa da empresa, por que precisava eu estava lá, então eu acho que tudo isso foi visto. Sim, sim. Eu gosto muito de acreditar que quando a gente decide priorizar a família, vou usar um termo aqui, mas o universo, né? Conspira, né? Conspira a nosso favor, né? Porque, pelo menos eu creio que esse seria a primeira missão de qualquer empreendedor, né? Com certeza. Tanto é que, num determinado momento, eu também participando de um podcast, me fizeram uma pergunta e eu disse que o primeiro empreender é na família, né? A primeira estratégia de empreendedorismo começa na família, porque é resolver problema complexo. Família gera problemas complexos, né? São pessoas de idades diferentes, criações diferentes, né? E é um lugar que você não pode fugir também, então você tem que estar ali, você tem que lidar com o problema de uma maneira ou outra. Como é que você está casado, sua esposa tem câncer e você foge? Agora você vai ter que empreender naquele problema ali, né? Com certeza. Então eu gosto muito de pensar nessa leitura assim, de que pode ter sido um benefício que você recebeu como se fosse uma premiação mesmo pelo que você fez. Não que a gente precisasse, não que você precisasse, mas acredito muito que quando a Bíblia fala que Deus é justo, sim, com certeza. Ele consegue sim beneficiar as pessoas pelo que elas fazem, né? Já que, né, nesse momento que a gente vive, né? Com certeza. Por isso que é importante a gente sempre fazer o nosso melhor, sem pensar no que está por vir. Sim. É fazer hoje porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Então... Não, e também acredito que você deveria, porque pensando aí no momento atual nosso, né? País e tal... não é todo mundo que vai aceitar o funcionário vir para uma outra cidade e de repente pensar e falar, vou te dar isso, porque, por exemplo, ele podia ter te dado um cargo bacana na empresa aqui, né? Podia ter mantido o meu cargo de gerente Podia aqui, ter mantido o seu cargo, podia ter encostado eu em qualquer outra coisa lá. Você já conversou com isso sobre ele? Não, com ele ainda Aliás, sobre isso com ele, né? Não, ainda não tive tempo. Cara, porque para mim um cara que cuida, e isso deveria ser normal, mas como a gente vê o contrário no mundo, né? Embora a gente não possa normalizar isso, né? Mas é comum você escutar que pessoas, quando descobriram que a pessoa estava com doença, abandonou. Talvez por isso os parentes falaram parabéns para você, porque você estava junto, mas para você era algo normal, né? Eu tô fazendo o que deveria fazer, né? É que a sociedade colocou a barra pro homem muito baixa, né? Concordo. Então é fácil você extrapolar ela ali. Concordo. E não precisa de esforço. Se você ser o homem que é o que está previsto na Bíblia, inclusive, que é o que pelo menos que eu recebi dos meus pais, é o mínimo aquilo ali. É verdade. Muito bom, muito bom. Então, acredito que até um dia você possa até se surpreender com a resposta dele, hein? Porque o cara que suportou isso tem condição de tocar o negócio, cara. É verdade, é verdade. Sim. Hoje eu percebo que várias coisas que eu passei na infância, por exemplo, era uma forja, cara. Porque eu passo isso na empresa tranquilo, de boa, né? Como você falou, quem já cuidou 10 anos, né?
12 anos. 12 anos de uma pessoa com câncer, imagina o tanto de convulsão que você viu, desespero, né? Ainda mais a primeira. Logo na primeira convulsão, ali eu já percebi que eu seria bom para isso, sabe? Acho que ali começou a me forejar, porque eu nunca tinha presenciado. E tava ali, à noite, ela tava dormindo no meu colo. A gente Uma convulsão. Você nunca tinha presenciado? Nunca tinha presenciado uma convulsão assim, ao vivo. Aí do nada, a gente tinha acabado de ter um movimento ali de divertimento, né, entretenimento com a minha festa. E do nada, ela dormindo no meu colo, começou a dormir na sala, né? A gente estava assistindo televisão, a gente nem dormia junto na época ainda. E começou a convulsionar ali, perdeu consciência e eu, poxa vida. E nessas horas que eu penso, se eu tivesse travado, não sei o que poderia acontecer. Pode ser que nem dos 12 anos a gente tivesse tido. Concordo. Então na hora eu já resolvi o problema. Fui lá, peguei o telefone, liguei pro SAMU, gritei pros meus pais para ajudar lá, virei ela para não ter problema para engasgar. Foram 7 convulsões nesse dia. E fomos pra Unesp. E de onde você acha que vem essa tranquilidade aí sua aí? Eu sempre fui tranquilo, Pedro. Meu pai também é muito tranquilo. Minha mãe sempre foi a mais nervosa. Mas desesperada. Mas eu acho que eu puxei isso do meu pai, não sei. A família sempre foi um pessoal mais tranquilo, né? E até eu brinco com a minha esposa, até ela fala que a sua tranquilidade me estressa. Mas tem que ser, não adianta. A gente não adianta ficar nervoso, não adianta estressar. A gente tem que lidar com a situação com paciência. Tem pessoas que no caos vai gerar mais caos, né? Sim, é claro que eu fico nervoso também, óbvio, nós somos seres humanos, né? Tem hora que parece que acumula, sabe? Aí você tem que extravasar um pouquinho. Sim. Mas é bem pouco. E agora fala para nós um pouco sobre agora o momento seu empreendedor aí no seu negócio, né? A gente já sabe da história de Sodinha, 47 anos, né? A gente daqui a pouquinho também vai falar sobre as novidades, né? Tem novidade muito bacana, inclusive tive o privilégio de ver recentemente aí o projeto arquitetônico 3D, né? De como que vai ficar incrível, o Botucatu vai ganhar um big de um presente, né? Com certeza. Já é uma referência na cidade, né? Pelo tanto de vida que tem, né? 47 anos esse ano. Mas Botucatu vai ganhar uma outra roupagem, inclusive para a família, né? Com certeza. Sempre foi o teor do Sodinha, né? Sempre atender família, né? É um conforto, um lugar familiar ali, a memória afetiva. Então, as obras estão aceleradas lá. Estão aceleradas aí. Fazem 2 meses que estamos em obras lá e vão vir novidades aí. Legal. Agora fala para nós um pouco sobre empreender no ramo da alimentação, que é o teu caso. Qual que é o maior desafio que você enxerga hoje? Deve ter vários, né? Mas qual que é o maior? Tem vários desafios. Acho que a concorrência é muito grande. Tem bastante gente que abre uma portinha e começa a vender as coisas como segunda opção ou como renda extra. A situação também do país não é fácil para nenhum empresário, isso é fato. É difícil você trabalhar com produtos de qualidade, ingredientes de qualidade, principalmente com carne, que varia muito, carne e laticínios, varia muito o preço. Então é difícil você precificar ali, porque você não consegue trabalhar com preço hoje e semana que vem colocar outro preço. Não tem você acha que esse aí é um grande fator? Um grande desafio. Oscilação de preço. Oscilação de preço dos insumos, porque eu não vou trabalhar com um produto ruim, eu vou trabalhar sempre com o melhor. E é claro, a gente coloca no preço, né? Mas a partir do momento que o filé mignon, por exemplo, aumenta, hoje o lanche de filé mignon é um dos que mais saem lá nosso. Aumentou lá 20%, 30%, poxa vida, o lanche de filé mignon já é caro, eu não posso aumentar muito mais. Então eu tenho que absorver aquilo ali, até a oscilação voltar para baixo. Então acho que esse é o primeiro um dos maiores desafios. O maior desafio para mim foi aprender tudo isso. Porque eu não era empresário, né? Eu sou engenheiro de produção e informação. Então, a logística ali, trabalhar em como fazer o lanche em menos tempo, entregar para você em menos tempo, isso aí para mim eu tirei de letra. Dor de braçada. Isso aí foi fácil. Agora, a parte de contabilidade, a parte tributária, isso é o que eu mais tenho dificuldade hoje. Entendi. Tanto que eu terceirizei tudo isso exatamente para falar, não é minha expertise, fazer, não é né? minha expertise, vou fazer parcerias porque é melhor. E assim, até porque você não era um gestor empresarial, não era um dono de empresa, né? Ainda é mais interessante ainda a história, porque se é uma pessoa que veio de outro segmento, ele ainda tá com aquela malemolência do mercado, né? Sim. Você veio praticamente da CLT. Sim, você veio direto da CLT para empreender, né? E assim, eu tô mais próximo de você, eu percebo que a cada mês a empresa só cresce em faturamento. Só cresce. Né? Só cresce. Então isso mostra que são habilidades e competências que você vai se refinando ali ao longo da tua jornada, que fez com que você levasse isso para dentro do empreender, né? Com certeza. Eu sempre pego um pouco da minha história, do que eu tive, do que eu tenho, para poder colocar no meu negócio. É um pouco mais difícil porque eu tenho que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então eu tenho que aprender e eu tenho que aplicar praticamente juntos, né? Então o esforço é maior. Porém, a recompensa também é. Então, é como a gente estava até comentando, é trocar o pneu com o carro andando. Mas, alguma hora, a gente vai estabilizar. E já está estabilizando, inclusive. Então, a gente já está aprendendo, já está tudo tranquilo. E cada passo que passa... E é interessante a gente estar sempre no meio de empresários e outras pessoas, não no mesmo ramo, né? Mas que também passam os mesmos perrengues, né, os mesmos problemas. A gente vê como que a pessoa vai lidando com isso, para a gente poder aprender e aplicar no nosso também. Era exatamente o que eu ia te perguntar agora, né? Do que você se alimenta aí? Como que...
você se energiza, porque você veio de um segmento nada a ver para outro, que você também não tinha expertise, o faturamento está aumentando, você, visivelmente, a gente conhece ali a estrutura que você tem com a equipe, embora é uma equipe ainda pequena, mas você controla isso muito bem, a gente percebe ali que há um engajamento muito legal, e da onde você tira fôlego, da energia, alimenta a sua mente, o que você faz aí, o que você tem feito aí? É legal pro público saber disso também, porque tem-se dito no mercado que o empreendedor é um lobo solitário, né? Um ser solitário, né? Então o que você tem feito? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que colocar que é a minha espiritualidade, que eu estou desenvolvendo ela cada vez mais. Legal, legal. Então, faço leituras da Bíblia, faço, além de outros tipos de leituras, né? Isso parece que dá uma energia. Legal. Os meus filhos hoje, né? O Thomas e a Atena, que é a minha enteada, que chegou também na minha vida recentemente, também me energizam bastante, além da minha atual esposa, né? E eu sempre procuro ver pessoas que tenham histórias empreendedoras impactantes, porque você vê a história da outra pessoa e você vê que a pessoa venceu, então isso motiva a gente a continuar, né? Você falou que o Sodinha está crescendo, e realmente, o faturamento crescendo. E a minha preocupação o Sodinha sempre teve um nome muito forte na cidade. Então, hoje a gente está distribuindo esse nome novamente. Estava meio que esquecido e a gente agora está levando de novo. Principalmente para os mais novos, né? Quem tem na faixa de 30 para mais, ainda lembra do Sodinha. Provavelmente deve ter ido a alguma festa na infância. Mas os até 29, 28 anos não sabem o que é o Sodinha. Entendi. Nunca teve um trabalho de divulgação. E eu estou começando com isso. Então, minha maior preocupação é não dar o crédito para o faturamento alto somente para o nome e para a reputação do Sodinha. Eu quero fazer com que seja o meu trabalho, né? Tá. Pelo meu trabalho que está fazendo ele crescer. Porque se for só pelo nome, vai chegar uma hora que vai chegar no teto e vai começar a cair de novo. Entendi. Então, a minha preocupação é essa. Eu manter isso para que não só o nome que esteja aumentando, mas sim o meu trabalho. Perfeito. E o que eu gosto muito, cara, é música. Quando você tá ali, você vê que você tá estressado, você fica nervoso, você coloca o fone ali, e isso me energiza de uma maneira também muito fantástica. Nesse período que você começou a empreender, teve alguma estratégia que você fez que, assim, te ajudou a rampar, por exemplo? Você falou agora há pouco ali, um pedacinho, estar no meio de empresários, teve alguma estratégia que você fez? Bom, De movimentação sua, assim, né? movimentar eu tive que movimentar. Eu voltei para Botucatu no passado, caiu no meu colo, como a gente já disse, o Sodinha. Eu voltei depois de 17 anos fora de uma cidade que eu não conhecia mais ninguém. Então eu estava ali. A hora que eu voltei para cá, e antes de eu saber que eu teria o Sodinha, eu falei, poxa, é assim que é bom, porque lá em Araraquara eu era o gerente, eu tinha uma equipe também lá de acho que 8, 9 pessoas, mas eu era o chefe ali, então era difícil de me enturmar ali. Os meus amigos também todos a maioria já tinha mudado de cidade e tal. O que eu pensei comigo mesmo? Eu falei, eu vou para Botucatu, vou trabalhar na Fênix, lá trabalha muito mais gente, o meu círculo de amizade vai poder aumentar. Aí eu acabei saindo, nem entrando na Fênix lá, já fui direto pro lobo solitário do empreendedorismo. E é pior ainda quando você tá numa cidade que você não conhece ninguém, você mesmo sabe disso, sabe como que é. Então eu me forcei a sair da casinha para poder procurar pessoas de igual para igual ali. Foi quando eu conheci o Jeb, né? Quando conheci você, entrei para a comunidade, já tem um pouco mais de um ano. Isso ajudou muito. Entrei para a mentoria Black também, que isso também ajudou muito nas estratégias para poder fazer o meu negócio crescer. É claro que é muita coisa que é difícil de aplicar tudo ao mesmo tempo, a gente vai aplicando por partes. E eu acho que é isso, a estratégia sempre foi essa, levar o nome do Sodinha de novo e fazer parcerias ali, networking com pessoas que vão ajudar a levar o nome também do Sodinha. Perfeito. Por aí. Eu acho legal, interessante a gente falar isso, até para o público que está assistindo aí, né? Porque já é um lobo solitário, e aí a pessoa não precisa ser assim, né? Então, às vezes, ela tem preconceito, participar de movimentos, eu percebi que nesse período que você começou a empreender, você participou de feirão, Sim, você expôs a sua cara, mesmo nunca tendo feito isso, né? Você se expôs a situações, acredito também que isso também tenha sido um pouco mais fácil para você, porque você já passou por situações bem mais difíceis, né? Mas isso é muito legal, e você procurou ajuda, né? Inclusive, o Carlos, ele é mentorado do nosso grupo Black de mentorados, né? Então faz mentoria para alavancagem da empresa dele, estruturação e alavancagem, né? Então isso é muito importante e também faz parte da nossa comunidade empresarial, né? O Jeb, como ele mencionou, que ajuda ali no network, plugar pessoas, ideias, compartilhamento de dores e estratégias, né? Toda semana, né? Então, toda quinta-feira. E diga-se de passagem aqui, tá um cara assíduo, esse camarada aqui, que às vezes o pau tá torando lá, né? Na empresa lá, mas o cara tá presente, ele prioriza isso, prioriza a capacitação dele, e é por isso que tá acelerando o crescimento, né? Você também enxerga dessa forma? Com certeza, com certeza. E eu venho pra cá, me alimenta também estar aqui no meio das pessoas, porque me dá uma energia, saio daqui motivado, das mentorias também, principalmente. E
E não é só para me alimentar. Eu acredito que também eu consigo dar um suporte para as outras pessoas também. Isso acaba me alimentando também. Legal. Poder compartilhar a história, poder ajudar, ouvir o problema do outro, não só trazer para o meu, mas, poxa, peraí, eu também tive esse problema e você pode fazer desse jeito que vai dar certo. Isso é legal. Meu propósito de vida, eu descobri, que é gerar vida. Então, eu tenho que estar onde tem vida. Então, Tá. E eu gosto de desafio. Então, sempre gostei. Então, o feirão que a gente participou foi uma loucura, nunca tinha feito, mas foi muito bom. Então eu não tenho medo de desafio, não. Muito pelo contrário. E você falou do propósito aí que você descobriu. Como dá a dica aí pro pessoal? Como é que descobriu? Como é que você descobriu o seu propósito? Que pode ser o caminho aí para alguém descobrir o seu. Cara, bom, primeiramente fazer terapia é bom, ajuda. Legal. Precisa. Legal. Eu só descobri por meio de terapia. Mas você foi fazer por conta porque você quis ou especificamente por causa lá da situação com a esposa? Eu sempre falei que todos deveriam fazer terapia. Tá. Mas eu mesmo nessa época nunca tinha feito. Aham. Pra mim, Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. precisam fazer, mas eu não preciso, eu tô de boa, eu tá. não tô louco ainda. Não é pra louco. Aí o que aconteceu? Eu estava num ritmo de vida muito acelerado, muito, porque a minha esposa estava doente, então meu filho já tinha nascido, então eu dava conta, eu tinha que ser o marido cuidador da esposa doente, tinha que ser o pai do meu filho pequeno, tinha que ser o dono de casa ali para poder fazer a refeição de casa, limpar a casa, tudo, a gente não tinha faxineira na época. E além disso, eu ainda tinha aqui o meu trabalho, que eu era gerente lá. Também tinha uma rede lá de logística que trabalhava 24 horas por dia. Então, às vezes meu telefone tocava 3 horas da manhã, com um motorista me ligando no caminhão quebrado. Então, eu estava sobrecarregado. Estava dando conta, mas estava sobrecarregado. Foi quando alguns amigos me presentearam com algumas sessões de terapia. Eu fiquei assim, poxa vida, já é presente, eu não vou recusar. Aí comecei a fazer e não parei mais. Então, isso me ajudou muito. E você falou do propósito. Quando eu me vi sozinho, com meu filho, um tempo atrás eu tinha plena certeza que o meu propósito de vida era cuidar da Carol, minha esposa. Não via outra alternativa. Quando ela estava ali doente, né? Quando ela estava doente, quando ela ainda viva, né? Até antes dela adoecer de novo, eu já tinha esse propósito. Ela foi uma empreendedora. Ela tinha uma confeitaria lá em Araraquara, né? Era o começo, né? E não deu tempo para deslanchar. Só que eu era um dos poucos que apoiavam ela lá. Então, nessa época, eu falei, poxa vida, eu acho que o meu propósito de vida é cuidar da Carol. E pra mim, tava satisfeito com isso. E aí, quando ela morreu, eu falei, poxa, e agora, o que eu faço? Acabou o meu propósito? Eu só tenho esse propósito? Tenho meu filho pequeno, tenho toda a minha saúde, toda a minha vida pela frente ainda, se assim Deus permitir. Aí foi com a terapia que eu descobri que o meu propósito não foi cuidar da Carol, foi gerar vida na Carol. Então, ela foi tudo que ela foi nesses 2 anos, acredito com boa parte por minha culpa. Então, eu que gerei vida nela. E quando eu voltei para Botucatu e ganhei o Sodinha estava caído, estava ali na UTI. Entendi. Então eu trouxe vida de novo pro Sodinha, estou trazendo. Cara. Entendi. Com poucas coisas, sabe? Uma pintura ali que eu mesmo fui fazendo, uma coisa resolvendo ali, a qualidade do lanche. Então eu fui gerando vida com contratações. Então, ou seja, tem famílias ali que estão sendo beneficiadas por conta do Sodinha. Aí que eu vi que meu propósito é gerar vidas. Qualquer coisa que você for tem que estar ligada ao gerar vidas. Aí entra a memória afetiva, entra o conforto, o ambiente familiar. Então eu quero que a pessoa vá até o Sodinha e se sinta confortável. E lá, leva seu filho, leva sua filha. É além de comida, não é comida. O que eu vendo não é lanche, é uma memória ali, é uma experiência, é um conforto para as pessoas. Legal, cara. Legal, bacana. É importante a gente citar isso porque não é só sobre vender o que você vende, né? O serviço ou o produto, mas é pensar no porquê que as pessoas consomem o que você vende, né? O que você serve para elas, né? E aí, quando você entende isso, por que elas consomem, né? Você consegue perceber o que é que de fato você tá gerando para alguém, né? Sim, com certeza. De fato. Cara, bacana, hein? Gostei disso aí. Gostei. Depois nós vamos falar mais sobre isso aí. Então já aproveita que a gente tá falando do Sodinha, estamos entrando nas considerações finais aqui. O que vem por aí? Bom, estamos passando por uma obra grande lá, né? A gente praticamente quebrou tudo e estamos fazendo de novo. Nós estamos aumentando o salão, mais ou menos aí uns 80 metros quadrados só do salão da lanchonete. Melhorando a cozinha, deixando mais bonita, melhor equipada. A gente vai fazer aí uma decoração meio retrô para trazer a memória afetiva de novo, né, do Sodinha. Além disso, na parte de baixo tinha um salão desativado e a gente está reativando para poder trabalhar com festas de novo. Muita gente fala do Sodinha, poxa, já fui em festa, aqueles mini lanches e tal. Então a gente ouviu todo mundo e falou, não, então peraí, então vamos voltar com essas festas aí. Então vai ter um espaço lá de 50 metros quadrados só com brinquedos para as crianças. Vai ter um salão também de 80 metros quadrados lá embaixo, só para poder atender ali o buffet. A gente vai servir o próprio buffet, os mini lanches, as batata fritas, as mini pizzas. A ideia é trazer o Sodinha, fazer com que o Sodinha seja a referência de novo na cidade, não somente como lanchonete, mas como festas, como sempre foi. Antigamente só tinha festa no Sodinha, não tinha outro lugar para ir. Legal, cara. E aí foi esquecendo, e eu quero trazer isso de volta. Legal. Tem muita gente, então, de Botucatu que muita gente já foi no Sodinha, nem que seja em festa. Não, foi com certeza. E é legal que eu tenho clientes que foram, que estão indo, né, que foram quando criança,
Depois eles foram como filho, voltaram como pai e agora estão indo como avô. Aham. Então, Eu me lembro que quando eu mudei pra Botucatu, eu escutava Sodinha direto. E assim, demorei vários anos mas eu me lembro de, cara, 2010, 2011, pedir, né? Eu nunca fui lá, consumi lá, mas pedi o lanche do Sodinha e, assim, ser um negócio espetacular mesmo. é o que eu falei, é um lanche bem feito. Não é aqueles lanches gourmet com um monte de molho. Não. É o lanche. É o básico bem É o feito. básico bem feito, exatamente. Só que aí tem toda a experiência do que vocês promovem ali pras pessoas. Com certeza. Fora o nosso lanche de filé mignon, que eu acho que se tiver, tem poucos na cidade que oferece o filé mignon de verdade, né? Tá. E filé mignon fresco, fatia todo dia. Quem faz, inclusive, é minha mãe. Usa o tempero dela, então é tempero de vó, não é nem de mãe, porque já é vó. Legal, legal. Então é o diferencial nosso lá. Legal, bacana. Considerações finais, então. Foi uma conversa muito boa, muito legal, cara, com muitos insights aí. O que nessa jornada aí, não vamos nem falar empreendedora, né, só, aqui é um podcast que chama Bcast, Businesscast, né? Businesscast. Então, a gente fala de negócios, mas a gente sabe que um negócio só existe porque tem uma história muito Sim. forte por trás daquele negócio, né? Se você fosse deixar uma grande sacada aí para a vida pessoal de alguém e para o perfil dele enquanto empresário, enquanto empreendedor, o que você diria aí para as pessoas aí? Olha, na minha vida eu tive muita resiliência para poder lidar com os problemas. É uma coisa muito importante. Você não pode desistir por conta de qualquer coisa. E eu estou falando qualquer coisa de um cara que passou a conviver com câncer cerebral. Então, para mim, foi qualquer coisa. Então, aquilo ali eu não desisti. Então, você tem que agarrar firme. E se é uma coisa que você quer fazer, é o seu sonho, você não pode desistir. Empatia me ajudou muito também nessa jornada, porque sem parceiros a gente não chega muito longe. Não passa de fase, né? E para ter uma parceria, você tem que ter uma empatia. Não é só sobre você falar, você tem que saber ouvir também. Então, tem que estar ali. E você tem que sempre fazer o seu melhor. Fazer como se não tivesse amanhã, fazer certinho e que a recompensa sempre vem. Se você seguir a vida, seguir fazendo a sua parte, a recompensa sempre vem. Então é isso. Perfeito. Pro cara que tá empreendendo também serve para ele, né? Principalmente, Principalmente para quem tá começando ali, eu tive a sorte de pegar um negócio que tem um nome. Eu peguei do começo, estava ali, e aí tava em queda, né? Tava em queda, tinha os clientes, mas estava em queda. Então, eu não perdi nenhum cliente, só agreguei cliente. Então, praticamente, dobrei de número de clientes aí de um ano e meio para cá. Então, eu comecei do zero praticamente. E comecei, como falei, não tinha dinheiro guardado, não tinha nada. Um filho pequeno, numa cidade praticamente desconhecida de novo, porque eu já não conhecia mais ninguém. Eu saí daqui com 18 anos, voltei com 36, então é difícil. E não tive medo de encarar o desafio, então aí estou sendo recompensado. Graças a Deus o meu dia a dia melhorou muito. E é isso. Mesmo que seja um cenário onde você não domina totalmente, se você fizer o seu melhor, entregar o seu máximo sempre, a recompensa vem. Recompensa vem. E você tem que se desenvolver sempre, procurar sempre se aperfeiçoar e buscar parceiros para te ajudar. Não dá para fazer sozinho. Perfeito. É isso aí. Eu sempre termino com uma pergunta intrigante, né? O que você sempre quis dizer para as pessoas e ninguém nunca te perguntou? Essa é uma pergunta difícil. Difícil, né? Intelectual, vamos dizer assim, né? O que você sempre quis dar de dica, por exemplo, explicar para alguém, falar, puxa, um dia eu ainda vou entregar essa sacada aqui para alguém que pode gerar uma bênção na vida da pessoa, só que ninguém nunca te perguntou aquilo e aí... Olha, eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é, não tem o que fazer, tem que fazer. E é isso. Não adianta você ficar chorando, não adianta você ficar ali remoendo. Você pode sim ter o seu momento ali de reflexão, de sentimento, só que não tem que fazer, você tem que fazer. No final das contas é isso. Então, faça as coisas. Só faz. Você sempre quis que alguém te perguntasse, e aí, como é que eu tenho que fazer? Cara, não tenho que fazer, tem que fazer, é isso. A gente tem que sempre fazer o melhor para as pessoas. Se a gente só pensar na gente, a gente também não vai para frente. Então, isso é uma coisa legal também, porque eu adoro servir as pessoas. Se você pede para mim fazer uma coisa, eu vou me revirar ali e vou fazer para você. Tá, isso é bom. Em parte também, né? Só fazer tudo para os outros, eu acabo esquecendo para mim. Mas o princípio de servir o princípio de servir, cara. E é isso. A gente tem que fazer o melhor para os outros. Os lanches que a gente faz lá no Sodinha é como se eu estivesse fazendo para minha família. Então, vai ser sempre do melhor. E é isso. Quando alguém fala de servir, eu acho que isso é muito poderoso, porque palavras que saíram da boca do mestre, Jesus, né? Ele falou, doce é o sono de quem serve, né? Sim. Servir coloca você numa posição diferenciada. Embora a gente viva num mundo onde as pessoas em geral acham que tá meio antiquado servir, né? Servir se rebaixa. Mas é o básico. Né? Para você, o empreendedor, como você mesmo falou no começo, resolver um problema de uma pessoa. Você vai resolver o problema servindo ela. Exatamente. Servindo com o seu talento, com o seu produto, com a sua expertise de alguma forma. Então, perfeito. Ou até mesmo com o seu tempo. Perfeito.
Se eu quiser ir no Sodinha, se eu quiser pedir um lanche de Sodinha, se eu quiser experimentar o Sodinha, o que eu faço aí? Onde que eu encontro? Rua Mano de Barros, 2315, na frente do Pedro Torres, nós estamos lá. Nesse momento estamos reformando, mas estamos atendendo do Ao ladinho, lado. bem do ladinho mesmo. A gente teve a sorte de ter um lugar ali que tá pronto, tá improvisado, mas tá bem legal, tem espaço para as crianças, tem um pula-pula, um brinquedão, capacidade legal aí, pelo menos umas 30 pessoas cabe nesse momento. Uhum. Mas daqui uns 3 meses no máximo a gente já estará reinaugurando no endereço normal, totalmente repaginado, sim. Também estamos nas redes sociais, né? @lanchesodinha. Lá tem o link para poder fazer o pedido direto da nossa plataforma, Eatfood. Lá tem todo o cardápio, tem combos, tem promoções, enfim. Atende por todo. iFood, 99. iFood 99 e a plataforma nossa, A Eatfood, plataforma Eatfood. Eatfood. Tá. E o telefone também, 3815 1637. Maravilha. E nós não, naturalmente não combinamos nada, mas a gente pode deixar um QR Code seu aqui nesse episódio, na tela, para quem assistiu do YouTube, a gente saber que veio do YouTube para você. Quer fazer algum lançamento, alguma promoção pro pessoal aí? Se quiser, fica à vontade. Ó, Pessoa que assistir esse episódio aí, ela captura o QR Code e pode aparecer para ela lá, pode cair para ela o que lá? Vamos fazer uma promoção aí. uma promoção? Bom, vindo de lá, se chegar e pedir um lanche, eu garanto uma porçãozinha de batata lá, Uma porção de pra batata acompanhar. para acompanhar para quem pediu o seu lanche deste episódio aqui. Você vai apontar em algum lugar na tela aqui o QR Code, vai cair no WhatsApp, assistiu o episódio, quero recuperar minha batata, né? Que foi Isso. prometida no episódio, pode cobrar, que Pode esse cara aqui é cobrar, brabo. Tamo lá. Ele, com certeza, se tem uma das qualidades que eu admiro em você, é honestidade, palavra e certeza. comprometimento com as coisas. Com Então, certeza. com isso, eu também encerro a minha fala, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma honra, mais uma Eu que vez. agradeço, obrigado. Você tem uma jornada muito maravilhosa pela frente, inclusive Amém. de gerar vida na vida das pessoas, né? Com certeza. E Com logo cer- mais, como a gente falou, vai estar disponível o livro aí para o pessoal que quiser Isso. ver em detalhes, vai estar tudo lá. A história em detalhes não é sobre negócios, é sobre história por trás de negócios. Vai ser um negócio muito bacana. Vocês vão poder saber um pouco mais da história profunda, né? Que aqui, naturalmente, bem sucinta, Sim. foi passado. A gente agradece a tua atenção. Daqui uns dias você já pode acessar o próximo episódio. Então, para você não perder nada, não esquece que tem um sininho. É só você tocar nesse sininho. Você é notificado cada episódio novo que sair. E não esquece de sair desse episódio sem deixar um comentário. Vou fazer 2 desafios aqui, para você não se esquecer de se inscrever e deixar um comentário. Qual é a memória que você já teve no Sodinha? Puxa, Boa. eu me lembro da minha infância, eu fui lá, eu fiz minha festa de 15 anos, eu fiz minha festa de 8 anos. Se você tiver alguma memória, a gente vai resgatar essa memória, vai chamar você aí, e quem sabe, se você tiver foto, a gente pode tentar até fazer alguma coisa bacana aí com essa pessoa aí. Se ela conseguir entrar em contato aqui pelo canal Com certeza. e deixar o comentário da memória que ela teve, você pode ser um daqueles que vão contar a sua história num livro de memórias do Sodinha aí. Com certeza. Inclusive, na reforma, a gente está sempre... Estou tentando trazer o que tinha lá, fliperamas e tal. Às vezes, alguma coisa que eu não sei, que eu não lembro, e se a pessoa vir, pô, a gente pode colocar Olha aqui aí, de novo. olha aí. Big da oportunidade. Você tem alguma memória registrada do Sodinha, procura a galera, porque você vai ter oportunidade de contar essa história aí. Eu vi que recentemente houve umas entrevistas, né, com pessoas que na infância estiveram Sim, no sim. Sodinha, né? E aí vocês vão continuar contando essas histórias ainda, né? Com certeza, com certeza. Maravilha. Pegando a maioria dos clientes para contar a história aí. Aí. Então, por hora, batata, mas se você comentar a sua história que você já teve no Sodinha, quem sabe pode vir mais coisas aí pra você. Sim, com certeza. Tá Sempre bom? tem. Grande abraço a todos vocês, esse foi o Bicast. Quem conduziu aqui a palavra foi Pedro Souza e tive a oportunidade hoje de conversar com o Carlos do Sodinha Lanches. A gente fala Carlos Sodinha, mas é Carlos do Sodinha Lanches, tá bom? A gente espera que vocês gostem. Vai ficar todo descritivo, redes sociais aqui no nosso episódio. Qualquer coisa, é só você acessar, chamar eles lá e não esquece, batata garantida para quem pedir o lanche a partir do QR Code que tem aqui no episódio. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo episódio com uma nova história cabulosa e empreendedora. Valeu!